Bom, pessoal, agora vamos ver o que as pessoas sabem e têm a dizer sobre José Sarney e Fernando Collor de Mello. Mas realmente, senhor, sabe o que o governo Sarney? Sarney entrou, Sarney assumiu, você comeu um fio de galinha, você tinha que andar, vamos supor, aqui você não podia comprar, porque aqui não tinha. Você ia comprar lá, já fora que era aqui em Fortaleza, você comprava um fio de galinha para comer. E de carnizado, pior que não tinha. Quando você chegava lá, que o cara partiu uma rei, aí dizia assim, eu quero esse pedaço aqui, ele dizia, isso aqui é de fulano, só posição. Como o meu direito do outro. O pior do jeito da vida. Pela televisão. Já ouviu Você já ouviu falar ou conhece o governo Sarney? Não, nunca ouviu falar dele. Você já ouviu falar sobre José Sarney? Já. E o que o senhor ouviu falar dele? Aí falar que tem muita corrupção no meio, mas ele foi um governo que tivesse alguém que tivesse ajudado ele teria sido um bom governo. Só que você sabe que apareceu muitas pessoas aí que atrapalharam a vida dele, aí aquele desmantelo que não deu certo. Mas ele não foi, no começo ele foi muito bom, com as coisas tudo no outro, mas apareceu muitas coisas que atrapalharam a vida dele. E sobre o governo de Collor? Será que elas sabem? Fernando Collor foi um cara que não foi fazer nada. Ele fez o que logo tinha, foi o cara de fora. Foi igual a ele. Ou então fazia as coisas erradas, deixava para ele e a população ele se massacrava. Fernando Collor de Mello, você já ouviu falar? Não, também não. Sobre Collor de Mello, você já ouviu falar? Não, Collor de Mello, eu não gostei de falar disso. Eu tinha dinheiro e estou semana todinha. Até para ter meu dinheiro de nada dele, porque ele está lá para Mas será que todos realmente sabem como foram esses governos? Será que isso afetou de alguma forma as atitudes brasileiras? E nós, conhecemos necessário sobre o governo de Sarney e Collor, Mais ou menos, eu acho que a Karine sabe mais. Não muito, você sabe, não é? Não, mas vamos tentar procurar entender mais, né? Não adianta. Vamos, galera. Vamos lá? Não aguentando mais regime militar, a população brasileira saiu para as ruas no movimento chamado Direta Já. No final de 1983, um grito sacudiu a sociedade brasileira, sufocada por 20 anos de ditadura. Diretas Já. Esse movimento tinha como objetivo reivindicar o voto direto para a presidência do Brasil e acabar com o colégio eleitoral, criado pelo regime militar para tomada de decisões importantes. Mas não deu certo. Aí, no dia 15 de janeiro de 1985, Tancredo Neves, do PMDB, foi escolhido como presidente com 480 votos contra apenas 180 votos dados a Maluf, do PDS. O vice de Tancredo era José Sarney. Mas em março de 1985, bem pertinho da posse, Tancredo é internado no hospital com uma forte infecção intestinal e acaba morrendo. José Sarney, seu vice, assume o poder. Em 1986, Sarney lançou o Plano Cruzado, que tinha como medidas de maior destaque: Extinção do cruzeiro e criação de uma nova moeda, o cruzado. Vejam só esse comercial. Atenção para as ofertas de qualidade real. Margarina Doriana 500 gramas 42.900. Leite longa vida LG 1 litro 29.900. Coca-Cola ou Pepsi-Cola 1 litro e 25 sem casco 19.800. Bombons especialidades Nestlé 400 gramas 99. Papel higiênico Camélia com 4 24.900. Real, o seu super de todos os dias. E reajuste automático dos salários sempre que a inflação atingisse 20%, o chamado gatilho salarial. Mas esse primeiro Plano Cruzado não deu certo. Aí ele tentou outros planos, como o Plano Cruzado 2 e o Plano Verão.
Antes de Sarney terminar seu governo, ele fez a Constituição Federal de 1988, que tinha como principal objetivo fazer valer a democratização dentro do nosso país. No final do governo de Sarney, a crise econômica no Brasil continuava grave. Em 1989, as eleições foram disputadíssimas. Houve até segundo turno entre Fernando Collor de Mello e Luiz Inácio Lula da Silva. Mas com a ajuda da mídia, principalmente da Rede Globo, Collor acabou levando a presidência. Boa parte dos votos que ele recebeu foi por conta da promessa de combater os marajás, funcionários com altos salários que abusam das mordomias do serviço público, e de modernizar a administração do país, privatizar empresas estatais, combater os monopólios, abrir o país para a concorrência internacional e muito mais. No dia seguinte, à sua posse, Collor lançou um plano econômico que bloqueou contas e aplicações financeiras nos bancos, confiscou cerca de 80% do dinheiro que circulava na caderneta de poupança, acabou com a moeda que estava no mercado, o cruzado, e voltou a usar o cruzeiro. Após 2 anos de governo, começaram a surgir muitas denúncias de corrupção e contas bancárias fantasmas e sonegação fiscal do chamado esquema PC. Uma série de negócios escondidos dirigido por Paulo César Faria, o PC Farias, no governo Collor. Então criaram uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, para apurar os fatos. Enquanto isso, ruas e praças do país foram tomadas por multidões que exigiam impeachment, afastamento de Collor. Nesse movimento, destacou-se a presença dos estudantes que ficaram conhecidos como os caras pintados, por terem pintado os rostos de verde e amarelo, exigindo ética e dignidade na vida política brasileira. Ao final dos trabalhos, a CPI incriminou o presidente Collor por esmagadora maioria de votos. Estava aberto o caminho legal para o impeachment, que foi aprovado pela Câmara Federal em 29 de setembro de 1992. Assim, Fernando Collor foi impedido de exercer a função de presidente da República para ser julgado pelo Senado Federal. No dia 2 de outubro de 1992, o vice-presidente Itamar Franco assumiu a presidência da República, governando até 29 de dezembro, quando, durante o julgamento do Senado Federal, Collor entregou sua carta renúncia. Mesmo após a apresentação da renúncia presidencial, o Senado prosseguiu o julgamento de Fernando Collor, cassando seus direitos políticos por 8 anos. Espero que você tenha aprendido um pouquinho mais sobre a história do Brasil. Obrigado pela atenção e até o próximo. Obrigada.